Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria de desejar a vocês que muita saúde, que nesse momento que a gente está passando de muita dificuldade, vocês encontrem força e ânimo para continuar os estudos, inclusive superando os desafios que a gente sabe que existem. Infelizmente, a gente está passando por um momento em que é preciso muito mais do que boa vontade para poder superar. É preciso união, força, uma motivação externa, a esperança, boas expectativas. Então, nesse sentido, é que eu desejo a vocês o meu bom dia. Eu sei que tem muitos alunos que estão com muitas dificuldades realmente de desenvolver suas atividades, e eu sei também que essa dificuldade ela não é apenas para os alunos que não têm muito acesso à internet ou não têm outros recursos. Eu entendo que para todo mundo está difícil, só que há pessoas que passam por uma dificuldade muito maior. Então, é nesse sentido que a gente está fazendo essas atividades com vocês. Gostaria muito de ter feito essa aula perdão, com maior interatividade pelo Meet, ou mesmo gravando no Instagram com todo mundo, mas infelizmente, por questões particulares, eu não posso estar fazendo essa gravação aqui. Mas, independente disso, eu estou gravando, vou deixar disponibilizado tanto no Instagram quanto na sala de aula virtual e deixar para vocês esse acesso. Antes de continuar, de iniciar mesmo, eu também gostaria de parabenizar os alunos que estão fazendo as atividades lá no Google Sala de Aula, com todos os esforços que são necessários, e dizer que a gente ainda continua com as atividades liberadas para os alunos que não conseguiram realizá-las por um motivo ou outro. Quero externar aqui essa minha satisfação de ver muitas atividades, mas ainda há uma necessidade que a maioria dos alunos participe. A gente ainda tem poucos alunos participando. Então, nesse sentido, as atividades anteriores, até o número 4, elas já serviram para iniciar a avaliação de vocês, a parcial, como certamente muitos já devem ter visto, mas também nós temos a necessidade de continuar. Então, a partir de agora, a gente entra numa parte muito mais teórica. Aquela parte anterior é muito mais de sensibilidade, de percepção. Essa parte agora é mais teórica, necessita de um maior cuidado de vocês em realizar as atividades, tá bom? Então, vamos começar hoje. Essa aula de hoje, ela está nas páginas 45, 46 e início da página 47. E, nesse momento, a gente vai trabalhar com parâmetros do som. Para entender as notas musicais, entender alguns aspectos da música que fazem que tenha mudanças na maneira que a gente tem de ouvir música ou de fazer a própria música, é preciso que a gente entenda o que é básico dessa música, que é o som e o silêncio. No nosso caso, o silêncio já foi tratado na parte de paisagem sonora. Só para a gente lembrar, a paisagem sonora são todos os sons que nós temos ao nosso redor, inclusive os silêncios que são relativos. Nós vimos que os sons que existem ao nosso redor, eles tanto são sons naturais, dos animais, dos movimentos que nós fazemos emitindo, dos sons das vozes, esses sons são e dos elementos, né, como vento, água, esses sons são sons naturais, fazem parte da paisagem sonora, mas também os sons artificiais que nós encontramos, como, por exemplo, os sons que nós criamos ao bater um objeto, ao arrastar um objeto, são sons que são criados mecanicamente, provocados mecanicamente e intencionalmente. Há também aqueles sons que são os sons próprios das máquinas que os seres humanos inventaram. Então, nós temos esses tipos de sons que compõem a nossa paisagem sonora. Paisagens sonoras que são muito densas, que têm muitos sons, e há paisagens sonoras que são menos densas, que tem pouco acontecendo. Umas são mais silenciosas e outras menos silenciosas. Mas, independente disso, a gente tem que perceber que mesmo esses sons emitidos, todos eles compõem a nossa paisagem sonora. E para a gente iniciar, então, esse trabalho com os parâmetros do som, eu vou compartilhar a tela com vocês. Pronto, eu estou aqui a partir da minha tela. E eu saí da música.
começar com esse slide aqui, dos parâmetros do som. Eu vou colocar aqui uma letra de música só para você perceber. Vou botar um trechinho para vocês. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei. Escuridão já é pior. Dois desejos de estar. Será que o sol já vem? Depois eu vou terminar aqui o resto das estrofes. Mas olha só, esses elementos que estão aqui, que apareceram no meu cantar, eles são os conhecidos, tá? A participação pessoal é uma medida. Uma medida, algo que eu posso me basear para entender alguma coisa. A partir do som é uma medida, ou algo que eu posso me basear para entender o som. Aqui tem um mapinha, aí mostra o seguinte: mostra música, partes da música, melodia, harmonia e ritmo, que eu já apresentei para vocês, mas essa melodia, harmonia e ritmo, elas dependem, ou são interdependentes, na verdade, mas elas dependem do som. Nós não vamos só falar de silêncios hoje, vamos falar do som. No caso, eu falo, por exemplo, desses parâmetros, a gente quer 4 coisas: altura, intensidade, duração e timbre. Todos esses 4 são parâmetros do som. Essas, altura, intensidade, duração e timbre, têm características particulares, como vocês podem ver nessa última coluna, e é aquilo que eu vou explicar para vocês. Depois eu vou retornar a esse slide aqui. Então, vai ficar mais fácil para todo mundo, além do que esse slide vai ficar disponível lá tanto no Instagram quanto na página da sala de aula. Bom, partes da música. As partes da música são melodia. Melodia, a voz principal, é aquilo que pode ser cantado. Isso é melodia. Quando você canta, quando você assobia, quando você toca um instrumento solo, você está fazendo uma melodia. A harmonia é a sobreposição de notas que servem de base para a melodia. Então, por exemplo, essas 4 notas, elas foram tocadas após a outra. Mas se eu tocar assim, agora eu tenho um acorde completo. Esse acorde primeiro foi arejado, e agora ele é completo. É tipo um cluster, né? Todas as notas tocadas ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, eu estou fazendo uma harmonia. Uma harmonia para essa melodia. No caso, o ritmo é a marcação do tempo de uma música. Geralmente, a gente associa ritmo a instrumentos de percussão, mas vai um pouco mais além, né? A gente vai dizer que percutir um instrumento ou tocá-lo com ritmo é fazer com que a gente perceba variações de durações, que é aquilo que eu falo para vocês. Ritmo tanto pode ser isso aqui, como pode ser isso aqui também. Tá? Bom, os parâmetros do som, que são aqueles que a gente está falando, eles são 4, né? Altura, intensidade, duração e timbre. E esses 4 parâmetros, eles vão nos ajudar a entender um pouco por que a música muda. Altura é o primeiro parâmetro. Quando se refere à altura, nós estamos falando de um som que tem alta ou baixa frequência. Quando você emite um som, fisicamente ele acontece em ondas, né? Essas ondas sobem e descem, são vales e cumes. E quando a frequência é muito alta, esse som ele vai tendendo para o agudo, é o que a gente relaciona com um som mais fino. E quando essa frequência é baixa ou muito baixa, ele vai tendendo para o grave, que quer dizer que esse som é mais grosso. Mas os termos corretos são agudo e grave. No violão, eu toco, por exemplo, a primeira corda, que é a mais fininha, é esse som. O segundo som que eu vou tocar é o da última corda do violão, aquela mais grossa. Então, nesse caso, eu tenho um som mais fino e um som mais grosso. Mas os termos certos, um som mais agudo e um som mais grave. Se você tiver um piano na sua frente, um teclado, se você imaginar um teclado na sua frente, as notas que são tocadas com a esquerda são mais graves e com a mão direita são mais agudas. Ou seja, tendendo para o lado direito, cada vez mais para o agudo, para o esquerdo, cada vez mais para o grave.
No violão, quanto mais alto, mais em cima a nota, mais grave ela é, quanto mais para baixo, mais aguda ela é. Isso nos mostra também outra questão, a questão da relação. Mesmo tocando na corda mais fina, mesmo tocando uma corda mais fina, eu posso ter dois sons de altura diferente. Por exemplo, estou tocando a primeira corda. Se eu prender essa corda em qualquer lugar do violão, por exemplo, na quinta casa, eu vou ter um som mais agudo. Então, esse primeiro som, que já é agudo, ele vai se tornar grave se eu comparar com esse aqui. Então, por comparação, dois sons podem ser um mais grave e mais agudo, em frequências altas. Vou tocar mais uma vez. Essa corda, essa nota vai ser o som de base, e essa nota aqui vai ser a segunda. Ou seja, a primeira e a segunda, perdão. Novamente, primeira, segunda. A primeira nota, que já era aguda, ela se torna grave se comparar com essa segunda. Ou seja, os sons graves ou agudos vão depender da frequência. Se eu fizer isso na corda, também vai ser do mesmo jeito. A nota de base é essa. Nota grave. Mas eu posso ter uma nota mais grave ainda. Então, eu posso ter, na comparação entre dois sons graves e sons agudos. Você deve ter algum colega ou alguma colega que, ao falar, você percebe, não, a voz dessa pessoa é mais grave do que a voz daquela outra pessoa. Então, essa questão da altura indica para a gente isso. E isso é importantíssimo para a gente, por exemplo, criar melodias. As melodias são variações de altura. Por exemplo, eu toco essa música aqui. O primeiro som é muito grave. E os dois últimos são mais agudos, né? Então, sai de uma região mais grave e mais aguda. Isso mais tarde a gente vê um exemplo musical. Imagina, sabe, frequência baixa, e a gente tem onda sonora aparecendo. Isso aqui você vai estudar provavelmente com o professor Fred lá no terceiro ano. E aqui um som de frequência alta. Observe que a velocidade dessa onda aqui ela é bem maior do que essa aqui, tá? Bom, a gente de acordo do som. É a marca sonora que vai nos ajudar a identificar o que é que está emitindo o som. Exemplo, se eu bater com a caneta na base da minha mesa, você vai ter um som. E se eu bater no tampo da minha mesa, temos outro som. A base da minha mesa é de metal e o tampo da minha mesa é de madeira. E eu estou batendo com a caneta. Então, os sons são diferenciados. Se você está ouvindo uma música e você ouve música e esses sons dos instrumentos musicais você consegue identificar, isso é um teclado, não, isso é um cavaquinho, não, isso é um bandolim, isso é um trompete, não, isso é uma guitarra. Então você consegue identificar os sons dos instrumentos, você percebe que em uma música vários instrumentos estão sendo tocados e vários timbres estão sendo tocados ao mesmo tempo. A capacidade de identificar os timbres, ela é dada, ela é relacionada com a característica da fonte sonora. Os instrumentos musicais eles têm características próprias, é por isso que você consegue identificá-los. Numa comparação mais simples, se o seu telefone ele só tivesse luz para indicar quem está chamando e o toque, sem você poder identificar nada, nem número, nem nome na tela, ao atender, você facilmente reconheceria a pessoa que estaria do outro lado da chamada se você a conhecesse, porque você reconheceria o timbre de voz, o jeito, o tom da voz daquela pessoa. Então, o timbre é essa característica que faz com que a gente identifique o emissor do som. Densidade, né? A densidade sonora, ela não é parâmetro do som, mas ajuda a gente a entender essa questão dos timbres. Se eu tiver um instrumento só tocando, facilmente eu identifico. Por quê? Porque eu tenho aqui a fonte. Isso daí é fácil de perceber. Mas se eu tiver vários instrumentos tocando ao mesmo tempo, eu tenho uma densidade maior densidade na emissão da música, mais difícil de você identificá-los. Imagine você diante de uma orquestra identificar qual instrumento está tocando. Só aqueles que estiverem mais fortes você vai perceber. Tá? Então a densidade é relacionada a isso. Aqui a gente tem os timbres, as marcas sonoras. Olha só, a onda da voz, ela é irregular. E o piano, quanto regular ele é.
assim como o violino, né? Você percebe que é a regularidade da onda. Se você ouvir só a voz, você consegue identificar, mas se os dois estiverem ao mesmo tempo, haverá uma certa dificuldade, tá bom? Duração. Duração é a dimensão do som que é determinada pelo tempo. Isso depende de algumas coisas. Vamos primeiro para mais fáceis. Natural, a fonte natural. Cada objeto que você tem ao seu redor é um corpo que emite som. Se você tiver, por exemplo, um prato e você tem um garfo nele, você vai ter um som. Esse som vai demorar muito ou pouco. Se você tivesse, por exemplo, um daqueles pratos de bateria e você batesse nele, esse som poderia demorar muito tempo. Por quê? Porque a característica daquele instrumento é emitir o som por bastante tempo. Então, em primeiro lugar, essa duração depende do tipo de material que você está tocando. A segunda é a proporção desse som. Você pode encurtar ou alongar o som a depender do tipo de material. Vocês sabem que eu estou tocando violão, então, por exemplo, se eu quisesse tocar sons com maior duração, teria. Esses sons que eu toquei agora, eles demoram um pouco mais no ouvido, embora eu faça uma troca, mas a gente percebe que esses sons demoram mais. Mas se a minha intenção for que essa duração seja menor, ou seja, o som seja mais rápido, eu vou tocar assim. Ou seja, eu vou provocar o som mais curto ou o som mais longo. Ok? A duração do som é representada por aqui. Então, aqui a gente tem esses elementos que indicam aqui sons curtos e sons longos. Os sons curtos estão em vermelho, os sons longos estão em azul. Aqui nós temos uma partitura que a gente vai estudar na próxima aula e nós temos as figuras de duração. Essas figuras de duração, vocês percebem que elas têm o mesmo formato, mas esta aqui é diferente desta aqui. A gente diria que ela é branca e essa é preta, ou que essa aqui é a bolinha aberta, a cabeça aberta e a cabeça fechada, mas a gente vai dizer que elas têm o mesmo formato, mas são diferentes apenas nesse detalhe. E esse detalhe faz muita diferença. Eu vou tocar, vocês observam que elas estão na mesma posição, ou seja, são todas a mesma nota, e eu vou tocá-las aqui com o violão. Eu acho que eu não vou tocá-las, vou cantar, para vocês vão acompanhar melhor. Olha só, essa é a nota Si, todas elas estão na mesma posição, então essa é a nota Si. Si, 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 si. Esse si, ele demora mais do que esses outros dois. Então, as notas, os sons vão acontecer mais rapidamente. Bom, a próxima propriedade é a intensidade. A gente usa bastante, né? Quem gosta de ouvir música e usar fone de ouvido, usa muitas vezes o fone de ouvido numa intensidade tão alta, né? Um volume tão alto, uma intensidade tão forte, ou seja, um volume tão alto que a gente fica a uns 5 metros de distância e consegue ouvir o que a pessoa está escutando no seu fone de ouvido. A intensidade está associada à força com a qual o som é emitido. Então, se você toca um som, ele pode ser tocado forte, como eu vou tocar agora, ou pode ser tocado fraco. Vai depender da intensidade, ela é provocada. Há sons que são muito fortes naturalmente. Vamos voltar para a imagem sonora. Se você ouve um trovão, o som do trovão ele é muito forte. Se você ouve barulho de sereno, de chuva, você percebe que ele é muito fraco, muito suave. Então, na natureza, os sons eles são bem suaves ou são muito fortes, e muitas vezes vai depender disso da distância que você se encontra da fonte sonora. Mas, independente disso, a intensidade ela é a força com a qual o som é emitido. Em uma música, a gente percebe isso fácil quando a gente vê dos gêneros musicais. Se, por exemplo, eu tiver um rock clássico, nos modelos assim dos anos 50, a gente vai ter isso aqui como uma música de som. Isso foi tocado com uma força, né? Não pense no ritmo, pense na força. Mas se eu tiver também dos anos 50, por exemplo, a bossa nova brasileira. É diferente, ó.
ritmo, é um jeito de uma sonoridade mais intimista. Então, a identidade também, na questão da criação musical, ela está relacionada a isso. Ela pode também ser trabalhada com sentimentos, outras coisas, que é o que a gente vai dar ver. Então, a gente tem aqui o som forte, intensidade alta, a onda sonora de amplitude alta, que é no caso essa daqui, né? E a onda sonora de amplitude baixa, eu sou claro que é essa aqui de baixo. Então, quanto maior a amplitude, mais forte o som. Quanto menor a amplitude, mais fraco o som. Então, nós concluímos aqui assim: a duração do som, o som pode ser curto ou longo, a altura, o som pode ser, a intensidade, o som pode ser fraco, ou forte ou fraco, e o timbre é a característica do som que nos permite identificar a fonte sonora, instrumento, voz e também, pessoal, lembre-se da música contemporânea. Todos os sons que a gente encontra por aí, eles são trabalhados para que a gente possa usar na música. Eu vou pegar aqui essa música aqui do Fantini e vou cantar para vocês, e eu vou pegar em primeiro lugar, vou apresentar alguns trechos que mostram que mostram os parâmetros do som, e depois eu canto essa música, pelo menos até aqui, uma parte dela, tá? Pronto. Só em iniciar aqui, você já percebe que existe uma harmonia, que são todos esses sons acontecendo ao mesmo tempo. Existe um ritmo, que é esse que estou batendo com o instrumento musical. E aí a gente canta. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez, eu sei. Aqui, quando iniciei a música, eu iniciei com uma sonoridade mais grave. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Ou seja, você percebe o timbre de voz, é uma voz masculina, mais aguda, mas ainda assim você percebe que os sons da música estão mais graves. Só que quando eu chego, você percebe que há uma altura mais aguda que a própria música provoca. De endoidecer, a gente espera que o sol já vem. Perdão, aqui tem que eu grave, mas mais uma vez eu sei que é de algo agudo. Então vamos cantar essa estrofe assim. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez eu sei. Entendeu? Pro agudo. E agora? Escuridão já vi pior, endoidecer, gente sã, espera que o sol já vem. Entendeu? Para o grave. Bom, então aqui foram apresentados todos os parâmetros. Os timbres que estão sendo apresentados são o timbre do violão e o timbre da voz humana. A altura, a gente percebe na música mesmo, a gente já percebe variações de agudo e grave. Duração, a gente percebe que há notas que são demoradas demais e há palavras que são mais curtinhas, a gente pronuncia assim também. A intensidade, a gente percebe que há momentos em que eu preciso cantar mais forte, outros momentos que eu preciso tocar mais fraco. O próprio acompanhamento precisa disso. E a densidade é mais suave porque só tem dois instrumentos sendo usados, né? A voz humana e o violão. Okay? Vamos lá, vamos terminar a música. Mas claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez eu sei. Escuridão já vi pior, endoidecer, gente sã, espera que o sol já vem. Gente que está do mesmo lado que você deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, tem gente enganando a gente, vejo nossa vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende, se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo e acredita, sempre alcançar. Então, agora eu agradeço a vocês, me despeço, desejo que todos fiquem bem, que consigam passar por esse momento com bastante saúde,
Novamente, lembro, esse vídeo ele vai estar tanto no Instagram, como vai estar também na sala de aula virtual, e ele vai ajudar vocês a entender um pouco tanto a atividade que eu passei agora, de teoria musical, quanto as próximas. Bom, muito obrigado, tenham um bom dia, felicidades. Tchau.